uma sensação de susto, né? Então tocou o telefone, atendi o telefone, e aí, olha, fulano de tal morreu. Tem pessoas que ficam traumatizadas depois disso de atender o telefone. E também acho que outra situação, eu vou atender uma ligação antes, mas eu já vou perguntar para o senhor. Existem muitas pessoas que quando acontece uma coisa ruim e vão contar para os outros, contam rindo. É muito comum, assim, conheço muitas pessoas que riem na hora de um desastre, enfim, na hora de um incidente ou na hora de um acidente. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou atender uma ligação. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Maria, Você fala de que lugar, Maria? eu sou Itapejara. Um abraço a todos de Itapejara. Pode fazer sua pergunta. É que eu queria fazer pergunta, que quando eu era pequena, eu me afoguei e até hoje eu não consigo entrar na água. Eu digo do meu batismo, foi o maior trabalho para eu poder batizar. Entendi. Muito obrigada por sua participação. Eu vou pedir para ele te orientar, tá? Uma boa tarde. Bom, enfim, por favor. Então, vejam que coisa interessante, né? Ela estava falando que com a água do batismo, né? Ela, mesmo sabendo que era uma experiência religiosa, né? Uma experiência que celebra alguma coisa de muito bom na vida dela, mesmo assim ela se lembrou do afogamento, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? A forma como cada um recebe, como cada um vai arquivar essas lembranças na memória é muito particular. Pode ser que no momento em que ela estava se afogando, ou ela foi culpada pelo incidente e nem se lembra disso, ou ela deve ter, de repente, sei lá, no momento em que conseguiram salvá-la, né? Ela deve ter ouvido alguma coisa enquanto estava se recuperando ainda. Nossa, ela pode morrer, né? Ou ela vai ficar, de repente, sei lá, com alguma sequela, né? Ou até mesmo os pais. Tem muitos pais que, enquanto não percebem que está tudo bem, né? Eles ficam muito assustados, né? E muitas vezes a forma como reagem àquele acontecimento, não estou falando que não devem reagir assim, mas a forma que reagem, com que reagem, assusta mais a vítima do que o acontecimento em si que a vítima está vivenciando, entende? Então, de repente, sei lá, pegando uma outra situação que não é exemplo da Maria, né? Mas uma criança que cai e bate a cabeça. Eu pensei no mesmo exemplo que o senhor agora. Às vezes a mãe vê aquele sangue. Isso. E Olha pra cara da criança. se assusta mais do que a criança que está sangrando. Às vezes a criança nem está sentindo tanto assim, Exato. né? Mas de ver a mãe Exato. desesperada. A mãe se desespera, não, tem que ir para o hospital e não sei o que, e chora, nossa, olha agora o que vai acontecer com... Enfim, aquela cena, né, ela se congela, porque imagine uma criança vendo o desespero de um adulto que cuida dela, né? Então, poxa, se o adulto que cuida de mim, né, está desesperado, então deve estar acontecendo alguma coisa de muito grave comigo. E aí aquilo fica, de novo, o evento se gruda a essas leituras do que está acontecendo à minha volta, né? Ou o que está acontecendo comigo. E aí traumatiza ou fica difícil de se liberar dessa emoção, dessa lembrança. No caso da nossa telespectadora, tem jeito também? Dá para ela se livrar dessa situação? Claro, sem dúvida. Até pouco tempo atrás, até século passado, né, século XX, que faz pouquinho tempo que a gente já passou pelo século XX, acreditava-se que não era possível se livrar, né, limpar ou cortar esses elos com esse passado, né? Hoje se descobriu o que é, através de um método que se chama EMDR. Então, daqui a pouco, se você quiser, eu posso falar um pouquinho rapidamente sobre ele. Mas no século passado, nós tivemos muitas guerras, né? Então, foi estudando vítimas de guerra que se percebia que mesmo depois de passado muitos anos, e até muita terapia tem sido feita com essas pessoas que foram vítimas de guerra, elas tinham pesadelos, elas não conseguiam muitas vezes ficar tranquilas em momentos em que porventura estourasse alguma coisa, ou ouvisse algum trovão, né? Então, foi com base nesses estudos dessas vítimas dessas guerras que ocorreram todas no século passado, Guerra do Vietnã, Primeira e Segunda Grande Guerra, as primeiras e segundas grandes guerras mundiais, com base em todos esses acontecimentos que se descobriu que não podia se fazer nada. Aí, mais ou menos, bem próximo do final do século XX,
por volta de 1980, mais ou menos isso, que surge esse método que é o EMDR. Vou pedir para o senhor explicar já para a gente. Ok. Deixa eu só atender uma ligação antes. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Hernani. Oi, seu Hernani, tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Então tá bom, pode falar. É o seguinte, é um trauma da infância, né? Nós somos criados com madrasta, então tivemos todo um problema de espancamento, agressões verbais, físicas, né? E isso se estendeu até por volta aí, hoje eu estou com 40, por volta dos 13, 14 anos. Sequela disso hoje, né? Aonde nós morávamos na época tem muitos sonhos, pesadelos, seria como se eu sonho entrando na residência, com fantasmas, perseguição, essas coisas, né? E quando eu presencio alguma cena na televisão, que eu vejo que é violência, alguma coisa similar, então fica dando aquela sensação de euforia, de querer resolver, né? Que o especialista orienta, nesse caso, tipo de terapia, porque conselhos que amigos dão pra gente é procurar centro de banda, enfim, né? Eu não acredito nessas coisas, né? A dúvida seria essa. Muito obrigada por sua participação, um abraço. Seu Hernani, por favor, Paulo. Então, o senhor Hernani, como estava bem comentando aí, eu acho que é importante da gente deixar claro, né, que o mundo é esse que a gente às vezes vê pela tela da televisão, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa, porque não tem como nós continuarmos a viver com questões, né, que nos sensibilizam tanto, mesmo sabendo que o mundo está assim hoje. Então, não adianta, muitas pessoas acreditam que com o tempo as coisas melhoram. Gente, se com o tempo as coisas melhorassem, eu não estudaria tanto, eu não teria ido atrás de tanta informação para trabalhar esses traumas, essas experiências difíceis. O tempo apenas cronifica. Então, com o tempo, a gente vai buscando formas e maneiras de se proteger daquilo que a gente sabe que está dentro de nós e que é acionado quando a gente entra em contato com coisas do presente. Então, especificamente para o senhor Hernani, que está nos acompanhando, que trouxe o seu exemplo. Como ele falou, ele se lembra de experiências no passado de espancamento. Então, tem que ser trabalhado exatamente estas cenas em que ele se recorda, né? Já que ele tem a ciência, ele tem o conhecimento de que essas cenas o traumatizaram, então nós temos que trabalhar isso. Como ele falou, por exemplo, tem mais material até, tem os pesadelos. Ele pode através dos pesadelos, trabalhar essas questões. Agora, infelizmente, eu não estou puxando sardinha para a brasa, para minha brasa, mas sozinho a gente não consegue fazer isso. Era uma das minhas perguntas essa. Tem que ter ajuda de um profissional. Por quê? Porque a nossa mente, ela é dotada de um mecanismo de proteção, de autoproteção. Como é que funciona? É como se fossem portas? Explica pra gente, como é que funciona a mente? Eu vou explicar por algumas metáforas. A gente poderia entender que a mente é como se fosse um grande baú. Então, imaginem um grande baú onde a tampa está sempre aberta quando estamos acordados, né? Porque vai recebendo tudo aquilo que a gente está vivenciando no nosso dia a dia. De repente, essa porta, ela se fecha quando nós percebemos que alguma coisa não está conseguindo mais entrar, algum objeto não está conseguindo entrar, a porta se fecha. Mas por que algum objeto não está conseguindo entrar? Porque tem muita coisa no baú? Não, o seu baú cabe muitas coisas. É que por alguma coisa, por alguma questão, algumas coisas que foram colocadas embaixo foram colocadas de uma maneira que não está cabendo mais nada. Ou alguns objetos muito grandes não cabem mais. Então, nós precisaríamos abrir a tampa do baú e não deixá-la fechada, e aí arrumar tudo que está lá embaixo, ou tirar tudo, né, e depois colocar de uma forma onde caiba tudo. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, e aí de novo especificamente para o seu Hernani que está nos assistindo, deve ter alguma coisa, deve ter não, ele já sabe que tem alguma coisa nesse passado que sempre quando ele está no presente faz com que ele fique assustado, fique temeroso, tenha pesadelos, tenha a ilusão de que alguma coisa de ruim vai acontecer para ele. Então, o baú dele, né, ficou com coisas lá embaixo, lá na parte mais inferior dele, tudo de qualquer jeito. Tem que tirar tudo que está dentro do baú e rearranjar e arrumar para caber mais coisas na vida dele que ainda vai continuar. Então,
voltando para a sua pergunta, tem portas, tal, como é que é a nossa mente? Então, a nossa mente ela tem uma proteção. O sistema nervoso central, ele é protegido da seguinte forma.